Boa tarde a todos que estão nessa carruagem. Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu quero aproveitar essa oportunidade enquanto nós estamos a andar para pregar a palavra de Deus. Amém. E eu quero pedir permissão se posso pregar ou não a palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Todos nós precisamos da palavra de Deus. Todos nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus, é na palavra de Deus onde nós encontramos as respostas. Por isso quero basear a minha mensagem no livro de João, capítulo 14, versículo 6. A palavra de Deus em João 14, 6, diz assim. Tá bem. Aqui mesmo tá. Aqui, vou ficar aqui no meio. Não, aqui no meio. Aqui vou abranger todo mundo. Ok. João 14, 6 diz assim. João 14, 6 diz assim. Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Amém. Esse texto tão perfeito que Jesus fala no Evangelho de João nos revela algo muito importante. Eu disse no princípio que é na palavra de Deus onde nós encontramos a resposta para as perguntas que nós temos. E quais são as perguntas que nós temos? Nós nos perguntamos muitas vezes por que Deus nos colocou aqui nesse mundo? Por que nós estamos aqui? Qual é a necessidade de Deus colocar aqui o homem nesse mundo cheio de pecado? Onde o mal, a maldade, a morte aumenta cada dia que passa. Nós vemos o sofrimento aumentar cada dia que passa. E nós nos perguntamos, mas por que? Se Deus nos ama, por que Ele nos colocou nesse mundo de pecado? Bem, você precisa saber desde o princípio, Deus não criou o mundo com pecado. Quando Deus criou o mundo, não havia pecado. O mundo era um lugar perfeito para todos nós vivemos. Deus colocou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden para que o homem desfrutasse tudo aquilo que Deus tinha criado. Deus fala em Gênesis 1:26, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a terra. Então Deus criou o homem para que o homem pudesse desfrutar aquilo que ele tinha criado. O homem foi feito para viver com Deus para sempre. O homem foi criado para ter uma vida eterna, para ter uma vida de paz, para ter uma vida próspera. Foi para isso que Deus criou o homem. Mas nós sabemos que Satanás apareceu no jardim do Éden. E Satanás mentiu a Adão e Eva, dizendo que se vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus. Mas só que o homem já era igual a Deus e o homem não sabia. E quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal, a morte e o sofrimento começaram a existir aqui na humanidade. A morte e o sofrimento só entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Eva. Então toda a nossa desgraça que nós vemos, tudo só veio por causa de um erro, o pecado cometido no jardim do Éden. Então Deus, a palavra fala em Jeremias 29:11, que Deus tem um plano para conosco. E esse plano, Deus disse que os planos que eu tenho para convosco são planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então Deus deseja que nós todos tenhamos paz, todos nós tenhamos alegria, porque esse é o fim que todos nós desejamos. Nós queremos ter uma vida feliz, nós queremos ter uma vida próspera, nós queremos ter uma vida segura, uma vida de paz. E esse desejo foi Deus quem colocou no nosso coração, porque Deus não nos criou para o sofrimento. Ninguém foi criado para sofrer, ninguém foi criado para ter uma vida infeliz, ninguém foi criado para a morte. Mas isso aconteceu por causa do pecado. Então Deus olhou para o nosso sofrimento. Deus olhou que o homem estava totalmente perdido. Aquele plano que ele tinha foi destruído. Então Deus decide reparar aquele plano. E o que ele fez? Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo veio nesse mundo. E em João capítulo 1, versículo 29, vemos o propósito pelo qual Jesus Cristo veio a esse mundo. A palavra fala que Jesus veio nesse mundo para tirar o pecado do homem. Jesus veio para remover o pecado das nossas vidas. Jesus veio exatamente com esse objetivo, de poder restaurar aquela vida que o homem perdeu no jardim do Éden. Deus quer que nós vivamos com Ele. Ele quer que você Ele conheça. Ele quer que você